Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Hora do Toque. Hoje vamos falar sobre uma disciplina que todos conhecemos muito bem, o português, mas não é só sobre gramática ou literatura que vamos falar. A grande questão é: os conteúdos que aprendemos em português são realmente úteis para a nossa vida, sobretudo, e neste caso específico, no último ano de escolaridade obrigatória, 12º ano? Há quem diga que passamos mais de 50 aulas a analisar um livro quando devíamos estar a aprender a escrever, por exemplo, um currículo, fazer uma apresentação, construir um relatório ou até preparar-nos melhor para o mundo real. Será que a disciplina deveria ser mais prática? Ou será que há valor nas obras literárias que não conseguimos ver de imediato e que, sendo património, deve ser sempre abordado para que nunca seja esquecido? Sobre este assunto, vamos falar com um estudante do 12º ano para ouvir as suas opiniões e expectativas e experiências que podem ajudar-nos a refletir. Olá, Guilherme. Antes de mais, quero agradecer por dares o teu testemunho sobre este tema, que parece ser bastante interessante. Olá. Estás preparado? Podemos começar? Ok, muito Sim. bem. Em que área é que tu estás? Em Ciências e Tecnologia. E já agora, o que é que tu pensas de uma forma geral da disciplina de português? Podia ser diferente, podia ser, pelo menos para quem está no curso de Ciências e Tecnologia, podia ser adaptada de forma diferente. Então, o que tu estás a aprender, tu vês utilidade? Achas que é útil? Não muita. Ok. As apresentações, sim. A minha professora, por acaso, faz mais do que uma, mas isso é bom e ajuda, até porque eu sou tímido e ajuda para nos habituarmos mais a esse tipo de ambiente. Ok. Mas em termos de disciplina em si, das obras literárias e gramática excessiva comparativamente à prática de escrita, não concordo muito. Ok. Sentes então que o que aprendem na aula de português tem aplicação fora da escola ou, neste caso, não tem assim muita? Sinto que a parte das apresentações há de ter impacto até quando eu for para a universidade, quando tiver que fazer apresentações para um número de pessoas maior e até para entrevistas de trabalho, mas a disciplina em si, a arte da gramática e das obras literárias, não acho que me vá ajudar muito. Já agora, tu pretendes seguir engenharias, certo? Sim. Já sentiste que estavas então a perder tempo com certos conteúdos ou livros? Sim, sem dúvida. Achas que há um excesso de foco então na parte da literatura? Sim. Então o conteúdo que achaste que mais útil que aprendeste agora foi mais a parte prática, ou seja, mais a parte de apresentações, é isso? Sem dúvida. E o menos útil, pronto, a parte a parte teórica excessiva, sim. Ok. Agora vamos fazer aqui uma pequenina dinâmica. Tu vais dizer uma coisa que achas útil e uma que achas completamente inútil em português. Ok. Há muitos alunos que queixam-se que ao sair da escola sabem analisar um poema, mas não sabem fazer um e-mail formal, escrever um relatório, ou fazer uma ata, ou até montar um currículo. Para muitos alunos, a disciplina portuguesa está a falhar nesta preparação prática. Concordas? Plenamente. Já tiveste aulas sobre como fazer um relatório, uma carta formal, um currículo? Tive, não em português. Sentes-te preparado para escrever e comunicar no mundo do trabalho? Não. Achas que devia haver uma parte da disciplina dedicada apenas à escrita técnica e comunicação prática? Sim. Achas que estas competências deviam ser avaliadas em vez de apenas testes de análise de textos literários, por exemplo? Ambos. Ok. Se pudesses fazer alterações no programa de português, o que é que incluirias mais e o que é que retirarias? Retiraria muitas aulas sobre livros, escrita clássica, e substituiria por escrita prática e útil para o futuro dos alunos. Agora vamos ver sobre os conteúdos atuais então. Achas que a análise profunda de livros clássicos é relevante para o vosso futuro profissional ou académico? Eu acho que já deste uma resposta.
irrelevante. Já te sentiste pressionado por não conseguires entender obras literárias complicadas? Sim, Acreditas que os temas das obras literárias estão desatualizados em relação à realidade dos jovens de hoje? sim, Já aconteceu estares a estudar uma obra e pensares isto nunca me vai servir para nada? sim, sem dúvida. Agora vamos ver sobre a escrita prática e a comunicação. Sabes estruturar uma carta de motivação ou uma carta de reclamação formal? Não, Já precisaste escrever um texto profissional, um e-mail, um currículo, uma apresentação e não saberes como? já, mas eu aprendi noutra disciplina. Ok. Alguma vez usaste o que aprendeste em português fora da sala de aula? Estamos a falar essencialmente do 12º ano. Não, Sentes que tens dificuldades em comunicar de forma clara e eficaz por escrito? mais ou menos. Ok. Depende do contexto, não é? Sim, Já te pediram na escola para escrever algo criativo ou pessoal, como um texto de opinião realista, uma crónica, um guião, etc? não, Agora vamos ligar o futuro. Se fosses para o mercado de trabalho agora, saberias como comunicar com um empregador? acredito que não. Achas que o português devia ajudar-te a preparar para entrevistas de emprego e apresentações orais? Sem dúvida, acho que devia ser esse o papel da disciplina. Preferias ter menos aulas teóricas e mais simulações práticas, escrever e apresentar algo, responder a um e-mail empresarial? Sim, O que achas que vai ser mais útil na vossa vida? Interpretar os maias ou saber fazer uma proposta de projeto, seja o que for, mais prático, técnico? sem dúvida não interpretar os mais. Agora vamos ver a nível de motivação e interesses. Se os conteúdos de português fossem mais práticos e atuais, achas que teriam mais vontade de participar? Os alunos teriam mais vontade de participar nas aulas? Sim, porque seria um interesse mútuo. Que tipo de textos ou autores gostariam de ver no programa? Letras de músicas, youtubers, bloggers, jornalistas? Não, isso não. Sentes que a disciplina podia ajudar mais a desenvolver a vossa capacidade de argumentar e defender ideias? Sinto que essa parte é mais para a disciplina de filosofia. Ok. Há espaço nas aulas para falarem de temas do vosso dia-a-dia através da escrita e da leitura? Ou é só aquilo que está lá? Não há. Agora vamos a ideias para o futuro. Como seria o teu manual de português ideal? E o que teria lá dentro? Teria menos obras literárias, menos obras obrigatórias e teria mais conteúdos acerca de como fazer este tipo de texto, este tipo de texto e este tipo de texto. Achas que deviam existir dois caminhos diferentes em português, um mais literário e outro mais técnico? Por exemplo, uma divisão da disciplina? Sim, especialmente na separação de quando um aluno vai para o 10º ano e tem que escolher se vai para ciências socioeconómicas, ciências e tecnologias, línguas e humanidades. Acho que em línguas e humanidades eles podiam ter mais português e nós de Mais ciências e literário, não é? tecnologia, sim, e nós de ciências e tecnologias e talvez também os de ciências socioeconómicas poderiam ter um português mais específico. Agora, que tipo de avaliação gostarias de ver nas aulas de português? Projetos, apresentações, portfólios, em vez de testes? Ou também tens apresentações, não é? E projetos, mas isso conta bastante ou conta muito pouco? Não, conta bastante, aliás, é o que me sobe a nota. Afirmações agora para debate. Concordas ou discordas? Apenas isso. Saber interpretar textos literários ajuda a desenvolver o pensamento crítico. Concordas ou discordas? Discordo. Aprender a escrever um relatório devia ser tão importante quanto estudar Camões? Sem dúvida. A literatura devia ser opcional no 12º ano? Não, mas podia ser menos. A escola devia preparar-nos para o mundo real, não para decorar textos? Sim. Saber escrever um e-mail formal é mais útil do que saber o que é um narrador omnisciente? Sim, acho que sim. Camões era um gênio, mas não precisava de 3 meses de aula? Sim. A disciplina de português devia incluir aulas práticas de comunicação, tipo como falar em público sem transpirar? Concordo. Ninguém devia sair do secundário sem saber escrever um bom currículo? Óbvio.
O português devia ensinar-nos a discutir ideias, não só identificar figuras de estilo? Isso aprendemos em filosofia, mas, Ok. portanto, não. Interpretar poesia é importante, mas será que todos precisamos disso para o nosso futuro? Acho que não precisamos. A análise literária só serve para tirar nota no teste? Ninguém faz disso a sua vida real? Talvez uma pessoa que tire Línguas e Humanidades o faça, mas eu não vou mexer mais nisso depois do 12º ano. Todos os alunos deveriam pagar para frequentar cursos de formação no verão para aprender as partes mais técnicas e práticas de português? Pagar não sei, mas procurar por como fazer, sim, porque português não ajuda em coisas muito importantes para o dia-a-dia do que vem a seguir. Se a escola quer formar cidadãos, temos de saber argumentar, comunicar e escrever bem. E isso vai além dos clássicos? Sim, O que se aprende em português influencia todas as outras disciplinas? não, Há espaço para a literatura e para a utilidade prática. O problema é quando só há um lado, certo? exatamente. Eu acho que devia de se conciliar ambos, não só focar-se num. Ok, então já estás-me a responder à pergunta que te vou fazer, que tem a ver com... E se mudássemos o programa? Imaginemos que os alunos agora são responsáveis por reinventar a disciplina de português. Que mudanças farias? Eu acho que já te perguntei um pouco isto há pouco. Exato. Em vez de serem 50 aulas sobre educação literária e depois é só apresentações, testes, pronto, avaliações, acho que poderia ser, já que querem insistir com a educação literária, pelo menos 30-20 com prática de obrigarem-nos a escrever e a aprender a escrever melhor linguagem formal, mas também como fazer um currículo, como fazer essas coisas todas que nós não sabemos fazer muito bem e que eu aprendi, mas na disciplina de inglês e não no português. Ok, E então... que é uma disciplina que em inglês eu tinha 2 horas por semana e 2 aulas por semana, e português tinha 3 ou 4 e nunca aprendi a fazer um currículo em português. Os textos que gostarias de analisar na disciplina de português, aliás, gostarias de analisar entrevistas, discursos, texto de internet, notícias, e-mails? Isso até aparece no teste, mas eu acho que poderiam continuar com essa parte, só que poderiam complementar com uma parte mais prática em que não é o interpretar, mas o fazer. Sermos nós a fazer e a aprender a escrever. Temas achas que deviam estar presentes nas aulas de português? Comunicação profissional, redes sociais, discursos de ódio, escrita persuasiva... Comunicação profissional, aprender como se comportar no futuro. Comportar a nível comunicar. de escritos, sim, Comunicar, exato. Como é que o ensino da língua portuguesa podia ser mais ligado à realidade dos alunos? Então, é aquilo que eu tinha dito de ser mais prático e de saber separar línguas e humanidades de cursos que não requerem tanto. Ok, agora então vamos testar o teu lado mais prático. Já que muita gente diz que português devia ensinar-nos coisas para a vida, vamos ver se estamos preparados para a vida real. Vamos fazer aqui um pequeno jogo, uma pequena dinâmica, que é o sei ou não sei. E temos umas perguntas que, pelos vistos, não aprendes, não é? Não aprendem isto. E que, pelos vistos, deveriam saber relativamente à escrita profissional. O que é uma carta de apresentação? Só tens de responder sei ou não sei. Não sei. Sabes escrever um e-mail formal? Sei. Uma hesitaçãozinha aí. Como se estrutura um relatório? Sei. O que deve conter um currículo vitae? Sei. O que é uma ata? Não sei. Quem é o responsável por redigir uma ata numa reunião? Não sei. Sabes qual é a diferença entre uma ata e um resumo? Não. O que se escreve no assunto de um e-mail profissional? Sei. Como se inicia uma carta formal e como se termina? Sei. Qual é a diferença entre uma carta formal e uma carta informal? Sei. Ok. Agora vamos a textos e estrutura. O que é um parágrafo? Sei. Como se constrói uma boa introdução num texto de opinião? Não sei. Função de uma conclusão num texto? Sei. Sabes o que é uma crónica? Não sei. E um artigo de opinião? Sei. O que é um resumo? Sei. Ok. Agora relativamente à comunicação e apresentação. Sabes preparar uma apresentação oral de 5 minutos? Sei. Comunicar com clareza e objetividade? Sei.
o que é linguagem verbal e linguagem não verbal? Sei. Sabes o que significa comunicação assertiva? Sei. Alguma vez leste os termos e condições de um contrato? Não. Sabes fazer uma reclamação formal por escrito? Não. Oh, Guilherme, olha, acho que ficamos por aqui, acho que deu para ter uma ideia. Tu e alguns, se calhar muitos, se calhar uma grande parte ou não, pensa e partilha sobre a disciplina de português. Sabemos que não tem de ser igual para todos, uns pensam de uma maneira, outros pensam de outra sobre esta disciplina. É possível reinventá-la, torná-la mais útil, mais próxima da realidade, mais envolvente para quem aprende? Bem, isto são apenas algumas questões. Acho que não há dúvidas que a literatura tem o seu valor, abre horizontes, ajuda-nos a pensar, a sentir e até a comunicar melhor. Mas será que não podemos ter os dois mundos? Será que é possível equilibrar autores com competências práticas na mesma disciplina, no mesmo ano? Ou será que devia haver uma nova disciplina de português, mais prática? Isto não é crítica nem solução, são apenas questões. Guilherme, olha, obrigado por esta partilha incrível, que nos sigas, que acompanhes, que partilhes este podcast com os teus amigos, com os teus contactos. E tu que estás aí a ouvir, que tipo de português é que achas que devias estar a aprender? Envia ideias do que gostarias que fosse ensinado em português ou se, por outro lado, concordas que deva continuar tal como está. Conta-nos nas redes sociais da Hora do Toque e aqui me despeço. Até ao próximo episódio. Até uma próxima.